Underground. Esse é o segundo Underdrummer Brasil. Demorou um pouco para sair, mas aí está o segundo programa para você. E esse segundo programa que vem diferente, que é uma biografia de um dos maiores bateristas do death metal mundial, do Pete Sandoval. O programa é dedicado a bateristas brasileiros e a gente vai dedicar isso, mas ao mesmo tempo eu quero destacar também bateristas que fizeram história no metal mundial. Eu quis começar pelo Pete Sandoval porque é a minha maior influência dentro do metal, eu me inspirei muito nele. Então esse programa é uma biografia, assim como quero fazer com outros bateristas, tanto brasileiros como gringos aí, para contar um pouco da história e a evolução da bateria dentro do metal, né? Que eu sei que vários deles fazem parte aí dessa evolução. A gente tem que contar a história, né? Tudo que for válido pra gente ter conhecimento da bateria do metal. Vamos começar a falar aí desse mestre da bateria, contar um pouco da sua história. Então, para começar, o Pete Sandoval é um baterista, nasceu em El Salvador, mas depois foi morar nos Estados Unidos. Em Tampa, na Flórida, ele aí fez parte de toda a turma, de todas as bandas ali que cresceram e fizeram história aí do death metal de Tampa. Ele que começou tocando na banda Terrorizer, fazia parte da cena ali. O Jesse Pintado, que era o guitarrista do Terrorizer, os caras do Morbid Angel estavam procurando um baterista, porque eles já estavam com um álbum para gravar, e o Jesse Pintado indicou o Pete Sandoval. Então o Pete Sandoval entrou no Morbid Angel, ele foi chamado pelo Trey, pelo David Vincent na época, para gravar o álbum e entrar na banda. Algumas músicas já estavam compostas. Uma curiosidade importante aí, Pete Sandoval se tornou uma referência nos bumbos duplos e principalmente no blast beats, mas quando ele entrou no Morbid Angel, ele não sabia tocar bumbo duplo, ele tocava com um bumbo apenas no Terrorize e dali ele começou a se dedicar. Os caras pilhavam ele, né, pra ele conseguir tocar cada vez mais rápido. Ele disse que os caras colocaram muita fé nele pra ele evoluir. Os caras ofereceram um lugar pra ele morar, comida e um contrato pra ele pra gravar e pra fazer a turnê com eles. Nisso o Pete Sandoval ficou no Morbid Angel. O interessante é que, como algumas músicas já estavam prontas, colocou a identidade dele ali, já começou colocando a identidade dele, o primeiro álbum, que é o Altars of Madness, ajudando a colocar as baterias. Naquele momento, a maioria das composições já estavam prontas, ele ainda viria a evoluir e colocar a sua marca, né, dentro do metal a partir dos próximos álbuns. Mas ele ainda estava naquela fase de entrando vez no death metal, né? Então a gente é nítido até mesmo no segundo álbum, com o primeiro, a evolução dele. Interessante de colocar, que eu sempre achei, primeiro a velocidade, a capacidade dele ele meio que acompanha a batera, as viradas da batera junto com os riffs. Eu acho muito interessante isso, e tanto no primeiro álbum como nos demais ele conseguiu aplicar isso. Então ele gravou com o Morbid Angel, o Altars of Madness, e nisso, ainda no ano de 89, ele gravou com o Terrorizer também. Eles já vinham fazendo um som e a banda sentiu a necessidade de gravar, e eles gravaram o álbum World Downfall, que é o primeiro álbum do Terrorizer. Ele mostra a pegada dele da época e até uma pegada diferente, né? Nos três álbuns do Terrorizer, ele mostra um pouco mais trash, mais punk, assim, muitas levadas, ao contrário do Morbid Angel. E esse álbum do Terrorizer mostra uma banda um pouco mais, e claro, sim, tem várias pegadas death metal também, né? Passar dessa fase inicial do Pete Sandoval, procurando sempre evoluir aí os dois bumbos, ele acabou achando um padrão de uma levada que, né, denominaram de blast beats, toca as notas em cima ao mesmo tempo com o pé. A diferença do Pete Sandoval é que ele adotou essa pegada com o pé só. Ele faz essa metranca, né? Então ele foi um dos percussores nisso aí.
famoso por isso, né? Porque na época as bandas de death metal estavam surgindo pro mundo, mas o Morbid Angel adotou isso meio que primeiro, assim, que começou a ser destacado. Nisso veio o segundo álbum, Blessed Are the Sick, um álbum que contou com uma produção melhor e uma evolução da banda na questão das composições. O álbum já começa lento, né? Umas levadas mais lentas, e a gente vê como a bateria tá mais precisa, né? Mais bem trabalhada no álbum. Assim como toda banda, né? Às vezes a primeira vez no estúdio, o primeiro álbum sempre sai de uma forma, na hora que você pega para fazer os próximos trabalhos, você sente uma evolução. Acho que qualquer banda tem isso. E a gente vê uma evolução do álbum do Morbid Angel, principalmente do Pete Sandoval. E tem as levadas rápidas de Blast Beats, e a gente vê que ficaram bem mais precisas, né? A questão de metrônomo deve ter sido bem aproveitada essa parte no segundo álbum. Destaque aí, né, para Day of Suffering, que ele faz uma variação boa e uma música rápida também. A própria música título do álbum, né, Blessed Are the Sick, e também a música Fall from Grace, que começa bem lenta mesmo, e ele segue ali no início ali uma variação da caixa com o riff, que é muito interessante. Segue um acompanhamento ou condução junto com o riff, depois ele varia a caixa ali também. Eu sempre percebi isso nele. Já o terceiro álbum, pra mim, eu considero ele o melhor álbum do Morbid Angel, porque é algo assim, meio que mudou a minha vida, a minha visão do metal, quando eu comecei a tocar. Depois eu vim ouvir com mais calma e apaixonei pelo Covenant. Eu já estava tocando bateria e parece que o Pete Sandoval ali sim, a evolução dele veio assim, mais foda ainda. Mais uma vez, acompanhando os riffs, várias músicas como Paint Vine, na Rapture mesmo, abre o álbum. Na Rapture ele acompanha os riffs, fazendo as variações na caixa, e sem contar a velocidade, nível de brutalidade muito grande. E isso lá em 93, né? O death metal aí ganhando força e o Morbid Angel aí surgindo. E o Covenant, né, que é um dos álbuns mais vendidos até hoje. E esse álbum, o Pete Sandoval mostra muito bumbo duplo, sem contar a música God of Impeachment, né? Que é uma música que quebrou o clima do álbum, por ser uma música bem puxada pro doom metal, assim, uma música bem macabra. O clipe dela é muito foda. Com toda a brutalidade dele, ele conseguiu dar uma pegada agressiva pra música. Ao mesmo tempo, né, cadenciada, lenta. Eles falam que na época muito headbanger torceu o nariz aí por essa música, falando que não era metal, mas a gente sabe que hoje é um clássico, e a bateria do Pete Sandoval que é majestosa nessa música. E nessa época que eu comecei a ouvir Morbid Angel, comecei a apaixonar pela banda, principalmente pelo Pete Sandoval, comecei a acostumar com a pegada dele. Aí eu conheci um vídeo, Morbid Angel, em uma turnê com Pantera, do Phil Anselmo cantou a música Day of Suffering. E eu via ele quase todo dia, porque eu não acreditava na velocidade que o Pete Sandoval estava naquela época. Já estava na época do Steve Tucker, né, lá pra frente. Ele estava numa das melhores fases, eu acho, físicas dele, estava já nos álbuns bem mais brutais. Mas eu fiquei encantado assim com aquele vídeo, pela velocidade, também a forma que ele monta a bateria dele, sempre com um kit preto, os pratos
altos assim, e nesse vídeo ele mostra uma velocidade incrível. E ainda mais com o Phil Anselmo, que né, eu sou muito fã do Pantera também, e aquele vídeo marcou muito assim, a minha visão da bateria, assim, da visão de tocar death metal, querer tocar veloz igual a ele. Então aquele vídeo me inspirou muito. A partir do Covenant, a banda já foi para Domination. A banda já era agressiva, né? Só que parece que à medida que foi evoluindo os anos, a banda ficou cada vez mais agressiva. O Domination já mostrou um Beat Sandoval ainda mais brutal ainda, com muita música com bumbo rápido, ele faz uma variação de bumbo duplo e tons muito massa, no meio da música ele fazendo isso. Pesado assim, então o Domination marca muito, e tanto é que aí botaram mais uma música que deu uma quebrada, que foi o Endless Line Live, ela mais cadenciada e o Pete Sandoval com os bumbos duplos ainda, né, ali em cima dos riffs. Achei muito interessante, como a gente tem essa coisa, né, ele sempre dá uma quebrada no gelo ali de só brutalidade e coloca algo. Então o Domination é um álbum muito foda, a evolução do Pete Sandoval, a aplicação dele a cada álbum, ele mostrando uma coisa nova, viradas novas, levadas diferentes, principalmente variação em condução. No Covenant ele já fez isso também. Então o Domination veio para mostrar que o Morbid Angel não estava parando de evoluir e de lançar material bom. E aí eles lançaram, depois do Domination, o Entangled Chaos, que é um álbum ao vivo. E eu, sinceramente, eu até hoje não conheço um álbum assim de death metal melhor que ele, não. Se tiver, deixe nos comentários aí que eu quero ouvir, mas eu acho que é porque eu sou tão fã do Morbid Angel que esse álbum pra mim é difícil de bater. A regulagem da batera, o timbre, os triggers lá da batera do Pete Sandoval nesse álbum é muito perfeito, é muito peso, muita definição, ele tava tocando pra caralho nessa época. E as viradas dele, as levadas, destacam muito no álbum. Principalmente as músicas do Covenant, que eu sempre gostei pra caralho. Esse álbum também me marcou a definição dos instrumentos, principalmente da bateria, né? E o Pete Sandoval impecável. Só que aí veio a saída aí do David Vincent. Nisso, colocaram um outro cara, que é o Steve Tucker. Primeiro foi o Fórmulas, Falta to the Flash, que mostrou meio que uma outra banda. Eu meio que considero o Morbid Angel com o David Vincent e com o Steve Tucker como o Black Sabbath com o Ozzy e com o Dio. São dois Black Sabbaths diferentes e o Morbid Angel eu senti um pouco isso. Ficou assim, um death metal mais normal. A brutalidade aumentou cada vez mais, o Morbid Angel foi ficando mais brutal. Só que ficou uma banda um pouco mais comum, eu acho. Eu acho que o David Vincent fazia muita diferença. Isso, o Pete Sandoval tocando baterias mais brutais ainda, só que nunca perdendo a criatividade.
toca metal acaba aprendendo algumas coisas novas que ajudam a gente a evoluir, mas de alguma forma você quer mostrar aquilo que a gente estudou, e parece que foi isso que aconteceu. Em alguns momentos ele consegue colocar elementos ali que saem um pouco da brutalidade e faz variações, né? Principalmente às vezes em bases de solo. Na sequência eles lançaram mais o Gateways, né? E mantiveram a pegada, Pete Sandoval também brutalizando total. Eu acho o Fórmulas um pouco melhor que o Gateways, mas continuou a brutalidade. Veio o Heretic também. Aí eu conheci o clipe Machinery by Grace, e o Pete Sandoval faz uma bateria também muito brutal, mas ao mesmo tempo variada, acompanhando o riff principal da música na introdução. Inspirou muito quando eu conheci, me ajudou a abrir um pouco a cabeça para esses álbuns com o Steve Tucker, que era mais brutal e era um pouco, eu achava, diferente do que era a proposta com o David Vincent. Os três eu acho que fica na mesma linha, pelo fato dessa fase que o Trey e com o Steve Tucker eles estavam vivendo, então foram três álbuns assim bem brutais. Não ficou o clássico pegada do David Vincent ali, onde o Pete Sandoval tinha umas variações que eu gosto mais, mas ao mesmo tempo evolução natural de cada banda, de querer buscar coisas novas, né? O importante nunca deixou de ser brutal, né? Nunca deixou de ser Morbid Angel. E o Heretic, infelizmente, foi o último álbum do Pete Sandoval com o Morbid Angel. No nosso primeiro programa, tivemos entrevista com a Amilcar Cristófalo, do Torture Squad, e como ele citou que o Pete Sandoval é uma das influências marcantes na vida dele, ele mandou um vídeo pra gente aí falando do Pete Sandoval. Vamos conferir aí. O que falar de Pete Sandoval? Difícil, porque pra mim, ele é muito importante. Na ordem, se você pensar numa ordem cronológica de agressividade na bateria e no heavy metal, pra mim ele segue uma linhagem que estava vindo desde Phil Animal Taylor, que passou por Dave Lombardo e chega nele. E que depois veio o Max e o Crisium, mas isso é uma outra história. Pra mim ele foi o batera que organizou o caos, ou seja, ele mostrou o death metal que a gente conhece hoje, com 2 discos. Ele fez isso pra mim: o Terrorizer, o World on Fall, e o Altars of Madness do Morbid Angel. Eu acho que ali foi o começo da organização na violência. Então ele pegou todos aqueles padrões agressivos, né? Principalmente blast beat e os 2 bumbos rápidos nas levadas e nos blasts. E uma curiosidade legal é que Pete Sandoval é conhecido por ele falar que blast beat é com pé só, que é o traditional blast beat, né? Então isso dá uma agressividade muito grande mesmo na música. A intenção é diferente, fica mais agressivo mesmo. Pra mim, o Pete Sandoval é um dos bateras mais importantes aí do metal. Ele que realmente organizou esse caos todo que tava vindo com grindcore, tudo, e ele foi o batera que organizou as coisas, transformou esse death metal contemporâneo que a gente conhece. Colocou tudo em ordem dentro de uma agressividade e bom gosto dentro da agressividade, né? Dos 2 bumbos, do thrash, do blast, enfim. Mr. Sandoval, master. Depois disso ele teve problemas na coluna, ele já estava vindo sofrendo com dores na coluna, segundo ele, e isso já vinha atrapalhando ele há um tempo, essa rotina de turnê, show e viagem, e ele já não estava suportando mais, então a banda deu uma pausa. Nesse período, infelizmente, o Pete Sandoval não voltou mais pro Morbid Angel, colocaram o Tim Yang no lugar dele, já colocaram e o cara gravou o álbum. Então assim, as esperanças dele voltar para a banda já estavam assim, meio que morrendo. Falou em entrevistas que
que não voltaria pro Morbid Angel, porque o Morbid Angel é uma banda satânica. E é uma decepção, né, cara? A pessoa que viveu tanto tempo ali em turnês e acreditando naquilo que ele gostava. Mas independente disso, o que me surpreendeu na entrevista que ele deu é que ele disse que não voltaria, mas que o Terrorize estaria de volta e podia esperar que ia vir um álbum matador. E não deu outra, e veio o Horde of Zombies. Quando eu comecei a ouvir o álbum, realmente ele cumpriu a palavra dele que ia vir um álbum brutal. A pegada dele, ele voltou com força total, com muito bumbo duplo, e os riffs também do álbum são muito bons. Independente do que o cara pensa lá, da crença dele, e eu sei que tem muito headbanger que Terrorize e pisar em algum lugar, eu sei que eles não vão julgar o cara pela vida dele lá, mas eu tenho um objetivo meu, já que eu não vou ter oportunidade mais de vê-lo no palco com o Morbid Angel, eu espero vê-lo um dia com o Terrorize aqui no Brasil, com mais as opiniões dele. Às vezes tem que separar o homem da obra. Eu fico chateado pelo cara ter saído da banda, por ter virado cristão, mas ao mesmo tempo ele prometeu um álbum porrada do Terrorize e cumpriu a palavra e veio. Então é isso, esse foi o nosso primeiro programa de biografia. Eu tentei ser um pouco mais resumido, não entrar em tantos detalhes técnicos. Quem gosta de metal é só procurar os vídeos do Pete Sandoval, ouvir os álbuns do Morbid Angel, do Terrorize, para descobrir a essência do cara. Só um resumo mesmo da evolução. Para quem tiver curiosidade, bateristas, pegar os CDs do Morbid Angel e acompanhar essa evolução do Pete Sandoval, porque é ao mesmo tempo que a evolução dele é a evolução da bateria do death metal mundial, porque ele foi referência, cada álbum que o Morbid Angel lançou, tanto o Pete Sandoval quanto a banda foram referências mundiais. Então eu espero que eu tenha aberto um pouco a cabeça de algumas pessoas, tem uma biografia do cara pra gente saber que rumo que o cara tomou. Então é isso aí, eu agradecer ao Heavy Metal Online pela parceria, a Take Digital, do meu amigo Derek, brigadão pela vinheta. Próximo programa nós vamos voltar com uma entrevista. Eu já vou deixar aqui quem vai ser o cara, que é o Thiago Barata do Teste. Foi uma entrevista muito legal, então o próximo programa com o Thiago Barata do Teste. Então vou ficando por aqui. Valeu, até o próximo Underdome Brasil. Valeu!